Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso grupo de estudo do Livro dos Espíritos e hoje estamos aqui mais uma vez, firmes e fortes, para mais um estudo. E antes de começarmos, vamos fazer a nossa prece de gratidão. Vamos agradecer ao nosso anjo da guarda, o nosso anjo protetor que nos acompanha nessa jornada terrena. Agradecer a Nossa Senhora Mãe Santíssima por nos envolver com seu manto azul de luz todos os dias. A seu Filho, nosso Mestre Jesus, e a todos os mentores que nos acompanham nesses estudos. E agradecemos a Deus por essa oportunidade terrena. E com muita gratidão e respeito, pedimos licença para adentrarmos as questões de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Jesus. Então vamos dar continuidade, que estamos no livro segundo, estamos aqui no capítulo 9, a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. E estamos no item 12, que é um tema bem bacana, que fala do poder oculto, talismãs, feiticeiros. E aí, hein, gente? Como é que é? Sueli, você vai trazer a 552 para nós? Isso, vamos lá. O que pensar da crença do poder de enfeitiçar que certas pessoas teriam? Algumas pessoas têm um poder magnético muito grande, do qual podem fazer mau uso se o seu próprio espírito for mau. Nesse caso, poderão ser contadas por maus espíritos. Mas não acrediteis nesse pretenso poder mágico que só existe na imaginação das pessoas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Aqui eu entendi assim, que não existe nada fora do natural, mas que realmente tem pessoas que têm um poder magnético, né, muito grande, e que ele pode fazer alguma coisa, né? Esse espírito que choca por mal é um espírito, vamos supor, mal, mas também depende da pessoa que está dirigindo esse mal, né? Depende, assim, do estado evolutivo dela, né? Da lei divina, né? Porque se eu desejo mal para uma pessoa, se eu jogo alguma palavra, alguma coisa cheio de maldade, só vai atingir se essa pessoa também tá, porque Deus não vai abandonar, Deus é justo, né? Então, assim, é da lei, mas que não é uma coisa assim, eu tenho esse poder, eu vou fazer uma bruxaria, uma entre aspas, né? Que agora parece que está na moda, né? Esse negócio da bruxaria, até nas crianças já está andando. Então, assim, Deus é sábio, né? Muito. Ele é o Todo-Poderoso, vamos pôr assim. Ele não faz ser injusto. Se ele estou fazendo bem, se eu estou, ou pelo menos tentando, se eu estou fazendo alguma coisa, não vai ser uma praga, que vai me atingir. Vai depender muito da minha atitude, do meu pensamento. Se eu ficar muito preso no que aquela pessoa, sei lá, eu falou, eu vou. Entendeu?
mesmo que ela tenha um poder magnético, né? E tem uma coisa, eu estava lendo aqui, o que Jesus falou, né, no Evangelho, acho que é para os fariseus, que o problema, né, não é o que entra pela boca, é o que sai, é o que eu desejo para o meu irmão, né? E com certeza, se eu chocar o mal vai voltar, né? Mas assim, nada é, não é, tudo é natural, não é uma coisa, sei lá, milagrosa, uma coisa, né, que não tá, não pode ser explicado, né? Então existe sim, mas pelo magnetismo que certas pessoas têm no exagero, não é fora. Então eu acho que é por aí. Não sei, foi isso que eu entendi. Depende da pessoa, né, que é dirigida, como você falou, né? Ah, muitas seitas, né, trabalham com o mal, com esses feitiços, né? Trabalhos que envolvem matança de animais, um monte de coisas assim, mas só vai atingir, né? Se a pessoa também estiver nessa vibração baixa, né? Assim como ao contrário. Não sei quem falou, acho que foi Chico, que quando a espiritualidade maior nos visita, se essa espiritualidade nos encontra bem, ela deixa a cobrança de alguma prova, de alguma expiação, mais amenizada para a gente, ou às vezes até dilui essa prova, essa expiação. Agora, quando nos encontra nessa vibração baixa, né, daí a coisa acontece com mais intensidade. Então, é os dois polos, né? Depende de como a gente está, né? Por isso que o vigiar e orar sempre, né? Para que nada que nos mande, entre aspas, né? Atinja o seu objetivo, né? Isso mesmo. Porque tudo, gente, como a questão aqui que Kardec traz é a questão do magnetismo. Todos nós temos magnetismo. Só que uns mais fortes, desenvolvidos, né? Porque tudo começa o quê, gente? No pensamento. E alguém para dirigir um feitiço, digamos assim, para ti, o que ele vai precisar usar? A força do pensamento. Eu tô assistindo uma série, gente, parece meio assim, mas assim, eu tô gostando bastante. A Descoberta das Bruxas. Tem na Netflix. E mostra muito isso. Então, ontem eu estava vendo uma parte, eu gosto lá quando eu estou relaxando, né, antes de ir para o meu estado lá de sono. Aí, assim, é interessante porque até mesmo as bruxas, né, que são aquelas que têm um poder, né? Então, assim, todo mundo tem um poder, depende para o mal ou para o bem. E para desenvolver esse poder, o que que elas precisam usar? A mente. Então, ali mostra muito, gente, para desenvolver. Então, assim, eu gosto muito de usar essa frase, gente. Onde tem frequência elevada, bons pensamentos, magia, feitiço, não pega se for do mal, né? Não entra, não tem portinha aberta, né? Então vamos lá. Só complementar aqui também, eu estava pensando do outro lado, né? Quando a gente faz vibrações, né, para outras pessoas, a gente não pede para elas, ó, esteja conectado, né, com seus mentores, com o seu anjo de guarda, tal hora a gente vai fazer uma vibração, né, para você, né? Então, assim como tem o lado negativo, tem o lado positivo, Sim, né? Então, tudo é perfeito. isso mesmo, é frequência, troca de energias de Uhum, uma mesma frequência. uhum, É isso, uhum. quando a gente faz, quando é feito outros tratamentos, a gente não pede, ó, esteja conectado a tal hora que vamos fazer o magnetismo, vamos fazer as vibrações para vocês. Então, lembrei também do outro lado, o lado da É, frequência positiva. eu digo até, Gerson, que é a magia divina. Isso é uma magia divina, não é? Olha o poder Uhum. do nosso pensamento.
E quando a pessoa dá aquele feedback, né? Nossa, me senti tão melhor. Aí você fala, nós temos o poder. Olha o que Jesus falou: vós podeis fazer isso e muito mais. Hã? Vamos seguir aqui na 553. Pergunta: qual pode ser o efeito das fórmulas e práticas com a ajuda das quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? Resposta: o efeito de torná-las ridículas se são de boa fé. Caso contrário, são patifes que merecem um castigo. Todas as fórmulas são enganosas. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha uma ação qualquer sobre os espíritos, porque estes são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Então, assim, né? Todas essas figurações, é tudo figurações, né? Então, a gente vê em filmes, em contos, né? É, sinais cabalísticos, né? Símbolos desenhados no chão, objetos que determinam é, determinadas coisas para nós fazermos, e tudo isso contradiz aquela lei primária do livre-arbítrio, do livre-arbítrio. Deus, ele criou todos nós com o nosso livre-arbítrio, com o nosso livre-arbítrio. E, assim, ele nos deu o direito de nós escolhermos os nossos caminhos. Então, não há nada que possa alterar esse direito que temos. Então, não é um sinal, não é um símbolo, não é né, algum desenho que vai fazer a gente seguir determinado caminho. É o nosso próprio livre-arbítrio, né? Então, não tem nada que quebra essa lei divina de Deus, esse dom que Deus nos deu, esse direito que Deus nos deu, né? De seguirmos o nosso livre-arbítrio. Mas, assim, a gente sabe também, né, que existem pessoas que se sucumbem diante disso, né? Seja por temor, por ignorância, elas podem se convencer que aqueles determinados objetos faz com que ela tenha ah, que se submeter a determinadas situações, né? Para o bem ou para o mal. E isso é uma ação psicológica, acredito, né? Mas, assim, não há nada, não há nenhum objeto que nos irá obrigar a fazer determinadas coisas, né? Eu entendi aqui. E o que nos conduz é a nossa vontade. Então, se acreditarmos que aquele determinado objeto nos submete, nós vamos nos submeter a ele. Mas, ainda assim, é a nossa vontade. É por nossa vontade. E não por uma imposição, né? Aí, segue com a 553A. Certos espíritos não têm eles mesmos, algumas vezes, ditado fórmulas cabalísticas? Resposta: sim, tendes espíritos que vos indicam sinais, palavras bizarras ou que vos prescrevem certos atos com a ajuda dos quais fazeis o que chamais de conjuração. Mas estejais bem seguros que são espíritos que zombam de vós e abusam da vossa credulidade. Então, sim, espíritos invocam esses sinais, mas por sua própria enfermidade, que são, eles acreditam naquilo e passam para os seus seguidores, né, para os seus assistidos. E esses assistidos, acreditando nisso, eles
colocam em prática, né? Acabam colocando uma energia positiva em prática. Eu então vou pegar nesse talismã aqui, vou fazer um pedido, ele vai me atender, né? Então, aquele objeto, ele pode ser um veículo para disparar em você sentimentos positivos, pensamentos positivos para determinada situação, para determinado pedido, né? Então, eu estava até pensando aqui, é como se fosse uma lei a lei não, né? A teoria do placebo, né? Então, se você acreditar que uma caneta é um talismã da sorte, se você se apegar a ele, pedir sorte, se conectar, né? É algo que vai vir de dentro de você, né? Pensamento, energia positiva que vem de dentro de você, e não por essa caneta, né? Então, lembrei do efeito placebo. Então, assim, no final das contas, como eu falei, né? O que vale é a lei de Deus, né? Do livre-arbítrio e também aquela lei da, da coleta, né? Do resgate. A gente vai resgatar aquilo que plantamos, na verdade, né? É isso que a gente vai resgatar. E assim, não há nenhum espírito que faça diferente disso. Diferente disso. Essa lei é mandatória. O resgate, a gente vai ter aquilo que a gente plantou, né? Isso que eu entendi dessa 553. Verdade, né? Tudo está dentro, nada tá fora, né? Se você der o poder a um objeto, alguma coisa material, inconscientemente você vai acreditar naquilo e vai se ver naquilo, né? Se você, se uma pessoa começa a falar para você, você está pálido, você está pálido, você está pálido, com certeza você vai se ver pálido, né? Se você acontecer, pôs determinada roupa, foi atropelado, sofreu, né, alguma coisa, você pode transferir para aquela roupa, para aquele objeto, o azar, né? Não, não vou mais passar por ali, não vou mais pôr aquela roupa porque ela me dá azar, né? Quando na verdade tudo está dentro, nada está fora. Então não existe esse poder na matéria, esse poder no objeto, porque é o nosso livre-arbítrio, né? Como você falou, né? É interessante E porque Kardec ele pergunta aqui, né, sobre essas fórmulas mágicas, essas palavras-chave, né? O que se chama até de grimório. Grimório é aquele livro, né, que as bruxas, né, entre aspas, gente, né, tem com ali algumas fórmulas mágicas. E eu chamo até, por exemplo, de grimório, gente, por exemplo, quando você faz um ritual, acende uma vela, quando você faz um banho, tudo é válido para você se concentrar, mas o que vale mesmo é o quê? O pensamento que você coloca ali, né? Então, assim, tudo a gente já viu durante o nosso estudo que a gente está ligado com a espiritualidade o tempo todo. Então, vai depender muito do nosso pensamento, porque, assim, essas coisas materiais, um sal grosso, uma oração, uma fórmula ali mágica, né? Tudo isso é para nós, do plano material. A espiritualidade em si, ela não precisa disso, tá? Mas quem precisa somos nós. E vai depender muito, gente, porque tudo isso tem para o bem e para o mal. Então, assim, o bem e o mal, gente, tá aí sempre com a gente, até na espiritualidade, até na erraticidade. Porque esses espíritos aí, quem costuma assistir ou já assistiu, né, as novelas bíblicas, ali aparecem muitos profetas. Gente, é chamado lá no rei, para o rei, os profetas. E tem aqueles que é da luz e tem aqueles que são da não luz, né? Então, assim, e eles usam ali os seus rituais. Então, assim, tudo vai depender, como o Gerson até colocou aí,
Vai depender o que que a espiritualidade fala desse castigo, né? Porque esse castigo depende para onde você vai projetar aquilo. Então, se é contrário às leis divinas, esse castigo é o quê? Ah, você queria projetar algo ruim, evocou ali, né? Diante daquelas palavras, daquela fórmula mágica, espíritos inferiores. Se você não está desejando bem, gente, você vai chamar espírito inferior, espírito zombeteiro, tá? E o que que acontece? Eles vão chegar até esse, por forma de seu pensamento. Aí o que que acontece? Ah, já consegui aquilo ali, ó, né? Beleza. Mas você, mesmo sem você saber, o que que você fez com esse espírito inferior? Você fez um contratinho, só não assinou, né? Mas você fez um contratinho. E aí a espiritualidade inferior, o que que ela acaba fazendo? Vai ficar caminhando ali junto contigo. Porque falou assim, se me chama ali, não, tamo junto, né? Agora, então assim, a gente tem que prestar atenção realmente na nossa moral, né? Porque eu acho que todo mundo tem que fazer a sua cirurgia moral, porque é o pensamento que vai comandar, né? Pode falar, Sueli. Ah, eu acho assim, né? É um tipo de exemplo, vamos pôr assim. E nessa chamada, o quanto esse espírito inferior acaba dominando quem chamou, mas a pessoa que ouve também. Eu digo porque minha mãe tinha uma freguesa que tudo, ela frequentava lá não sei aonde, tudo para ela atrapalho, em festa, mas sabe uma coisa assim absurda, eu não conseguia nem falar com ela, falar, escuta, para, pensa um pouco, não é assim como tal pessoa te falou. Né? Sabe uma coisa que começa a ficar no fanatismo e a pessoa que ouve esquece de tudo mais, né? Das coisas boas que aconteceu, que realmente é inveja porque essa pessoa, não, está com inveja. Não, porque fez trabalho. É uma obsessão, uma coisa tão assim, que essa pessoa também acaba, né? Ficando presa nesse grupo aí dos espíritos inferiores, são peteiros, tudo. Ou mesmo, muitos acabam até, sei lá quantos que tinham em manicômio, hospital psiquiátrico. Né? Infelizmente, assim, a pessoa fica muito. Né? E o que vai acontecer? Esse que faz o mal, eu acredito, a carga vai ser maior para ele, porque eu faço, é assim, pum, é nem elástico, eu faço isso, volta para mim. Só que do estado que fica essa pessoa, eu acho que vem com mais força. É. Né? Então, precisa tomar muito assim, cuidado, e é bem o pensamento, porque essa frequência da minha mãe, olha, você olhava e falava, meu Deus do céu, a fita também não é assim, né? Que tudo a outra pessoa quer fazer mal, porque aquela minha vizinha é isso, porque aquela... sabe? Então, precisa tomar muito cuidado. E é Isso mesmo. pensamento mesmo. Porque Eu tudo é estou com Deus. frequência, né, Sueli? Tudo é É, frequência. Se você fica vibrando, ai, olha, a Suzelei tem inveja, ai, a Sueli tem inveja, o Gerson tem inveja. Se não tem inveja mesmo, vai acontecer. Por quê? Porque o pensamento, ele plasma a realidade, ele plasma essa matéria. Então, assim, tudo é de acordo com a frequência que você está, né? Então, assim, se você fica entrando em ressonância com pessoas assim, é o que vai. O que que você está fazendo? Abre a porta, vem sim, né? Porque, gente, tanto na vida terrena quanto na erraticidade, né? No plano espiritual.
tem o que a gente sempre conversa, tem aqueles que são para o bem, aqueles que ainda estão no seu processo de inferioridade, né? Estão no seu processo de elevação, mas ainda estão na sua inferioridade, assim como nós. Então, assim, eu acredito? Tem, porque, gente, não é todo mundo que pensa bem, né? Então, É, assim, agora depende de ti. Vai pegar? Onde você baixou a frequência? Onde está o seu pensamento? E olha só, gente, né, com tantas reflexões, esse tema assim é muito interessante. Então, que todos nós fiquemos com a luz de Jesus em nossos lares, em nossos corações. E até a próxima semana, com fé em Deus, gente. Tchau, tchau.